Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje eu continuo numa série que eu estou pregando às terças-feiras e o título que eu dei para esta série É Possível Reconstruir. É possível reconstruir. E eu estou usando o livro de Neemias, um livro da Bíblia, como pano de fundo, né? Expondo os capítulos, os versículos, para que a gente possa tirar lições desse livro que é maravilhoso, que fala, na verdade, muito a respeito de reconstrução. E, na verdade, eu coloquei o título de É Possível Reconstruir, porque, a princípio, aos olhos humanos, não era possível reconstruir. Já haviam tentado reconstruir Jerusalém, as muralhas e a cidade, o templo, e tinham falhado nisso. Outras pessoas antes de Neemias haviam tentado já e não tinham tido sucesso e êxito na reconstrução. Mas, de alguma forma, Neemias se sente chamado, escolhido por Deus para essa missão. Ele não precisava fazer isso porque ele estava em Suzã, uma cidade distante de Jerusalém, aproximadamente 1.500 quilômetros de Jerusalém, e sua vida estava tudo certo. Ele era copeiro do rei, ele tinha a sua vida estável, ele não precisava se enfiar em nenhum tipo de problema ou confusão. Mas Hanani, seu irmão, um dia leva a notícia de que os familiares, as pessoas em Jerusalém estavam vivendo de forma terrível, que a cidade estava destruída, o povo estava vivendo embaixo dos escombros, a cidade estava destruída, o povo estava vivendo de forma terrível, passando fome, a cidade destruída, o templo que Salomão havia construído havia sido destruído. Muito triste a situação toda, e então Hanani leva essa notícia para Neemias, e Neemias está lá no palácio, ele era o copeiro do rei, mas ele ouve aquela notícia e o seu coração se comove, o seu coração fica triste, o seu coração fica abatido. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai clamar, ele vai orar a Deus, dizer: Deus, o que é que pode ser feito nessa situação? E aí Deus fala com ele, e aí Deus tira Neemias de sua zona de conforto, impulsiona ele a ir, impulsiona ele a fazer parte desta obra. Neemias toma uma decisão de sair da sua zona de conforto, de sair daquele lugar que ele não precisava sair, para uma obra maravilhosa que Deus havia colocado em seu coração. Os primeiros capítulos falam sobre isso. Neemias, ele toma essa decisão, ele fala com o rei dá autorização para que ele fosse a Jerusalém, o rei dá cartas, o rei dá provisão. Ele começa a ver, na verdade, a provisão, ele começa a ver a mão de Deus movendo as coisas para que a reconstrução acontecesse. E de forma pequena, eu acredito que Neemias foi se animando, foi vendo que Deus estava movendo, porque eu vejo que Neemias, ele está com uma missão muito difícil, porque ele está com a missão de recomeçar, e recomeçar é mais difícil do que começar, porque começar, você de repente não viu que deu errado ainda, ninguém contou para você que fez e deu errado, você não tentou nenhuma vez e deu errado, então você vai tentar, você vai experimentar, você vai começar. Agora, quando alguém já tentou e deu errado, agora quando você já tentou e deu errado, quando a experiência é negativa e você precisa recomeçar, é muito mais difícil, porque você já tem um diagnóstico, alguém já te falou: olha, eu já fiz e não deu certo, é melhor você nem tentar. Então é mais difícil recomeçar do que começar. E Neemias, ele está com essa missão de recomeçar, porque 142 anos Jerusalém está destruída. Zorobabel, Esdras já haviam ido,
para Jerusalém, muitas pessoas já haviam tentado reconstruir, inimigos haviam se levantado contra eles, desanimado o povo dispersou, a obra foi parada, e mais uma vez agora este homem chamado Neemias é levantado por Deus para essa reconstrução, a princípio impossível aos olhos dos homens, mas não para Deus não é impossível. Já quero te dizer, como já disse nas outras semanas, talvez em alguma área da tua vida você precise de reconstrução, de reconstruir alguma coisa. Talvez no relacionamento, talvez com os filhos, talvez casamento, talvez nos negócios, seja lá o que for. E aos olhos naturais você olha e você pensa, é impossível reconstruir, mas eu quero dizer para você, com Deus é possível reconstruir, mesmo que pareça ser impossível, com Deus é possível reconstruir. E hoje eu quero ler com vocês Neemias no capítulo 4, eu vou ler com vocês do versículo 1 até o 6, depois vou ler mais alguns versículos, mas para começarmos, eu quero ler estes primeiros 7 versículos aqui, que diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém. Vamos orar antes de começarmos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença neste lugar, obrigado por cada vida que está aqui, Pai. Eu sei que não foi por acaso, eu sei que o Senhor nos trouxe até este lugar, eu sei que esta palavra não foi por acaso, eu sei que o Senhor tem uma mensagem aos nossos corações nesta noite, eu sei que o Senhor quer nos ensinar, eu sei que o Senhor quer moldar as nossas vidas, os nossos corações, nosso caráter. Pai, nós abrimos os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta noite. Haja com liberdade neste lugar, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então olha só o que está acontecendo. Neemias, ele já saiu de Suzã, ele já foi até Jerusalém, ele já juntou uma turma, ele já começou a obra. A gente já viu nos capítulos anteriores que não foi tão simples assim, a obra era muito grande, ele teve que organizar, ele teve que montar equipes, ele montou 38 equipes, ele organizou, ele era um estrategista, ele era um grande líder, ele incentivou as pessoas, e agora a obra começa. Agora eles estão olhando e pensando: puxa, aquilo que era apenas um sonho, aquilo que era apenas algo que Deus havia colocado em nossos corações, mas que parecia impossível, agora parece que está tomando forma, agora a gente já consegue ver com os nossos próprios olhos. O povo estava animado, o povo estava vendo agora a coisa acontecendo, e aí então a gente chega aqui no capítulo 4, e vai ler que agora acontece algo. Inimigos começam a se levantar contra o povo de Deus, contra os judeus que estavam trabalhando ali nos muros de Jerusalém. Fala que Sambalate, que Tobias, eles começam a desencorajar o povo de Deus. Sambalate, ele vai dizer o seguinte: olha, quem esses judeus eles pensam que eles são? Eles acham que eles vão conseguir colocar as pedras, eles acham que eles vão conseguir construir, eles são fracos demais. Ele tenta diminuir, ele tenta oprimir o povo de Deus, ele tenta desanimar aquelas pessoas que estavam trabalhando ali naquele muro. O povo estava animado, o povo estava construindo, o povo já estava fazendo alguma coisa, mas de repente inimigos se levantam ali para começar a desanimar. Isso já havia acontecido antes. Outras vezes, quando as pessoas haviam se
colocado à disposição para a reconstrução, mesma coisa já havia acontecido. Os inimigos vinham e tentavam desanimar e falavam, e o povo ficava desanimado, ficava com medo, e a obra era interrompida. E aqui mais uma vez isto está acontecendo. Sanbalate vem e começa a lançar palavras. Tobias vem, começa a dizer: olha, nós vamos avançar, a gente vai ir contra vocês, a gente vai guerrear. E o povo começa a ouvir aquelas palavras, o povo começa a ouvir aquela notícia de que, puxa, os inimigos estão se levantando contra nós, e isso vai gerar algo no coração daquelas pessoas. Mas a primeira coisa que me chama atenção aqui é que muitas vezes eu acredito que a gente olhe para o Evangelho, olhe para a vida com Deus de forma errada, porque às vezes a gente pensa que pelo fato de estarmos andando com Deus, pelo fato de estarmos no centro da vontade de Deus, pelo fato de estarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos, estamos isentos de inimigos, estamos isentos de problemas, estamos isentos de que alguém fale mal de nós, estamos isentos de que alguém se levante e tente nos derrubar ou puxar o nosso tapete. A gente pensa: não, se isso aqui é plano de Deus para a minha vida, se Deus me mandou ir, se é sonho de Deus para a minha vida, vai dar tudo certo, né? Não vou ter problema nenhum, eu não vou ter dificuldade nenhuma, não vai ter tristeza nenhuma, nenhum inimigo vai se levantar, porque foi Deus que me falou para eu fazer. Então, se foi Deus que falou para eu fazer, está tudo certo. E muitas vezes a gente se engana, e o inimigo até mente para nós, coloca mentira nos nossos ouvidos, porque aí a gente então entende que Deus nos deu um sonho, a gente entende que Deus falou algo conosco, e a gente dá passos em direção àquilo que Deus colocou em nossos corações, mas de repente a gente começa a ver alguns inimigos, de repente a gente começa a enfrentar os problemas, de repente a coisa não está tão fácil, e aí o inimigo vem no nosso ouvido e diz assim: eu acho que você entendeu errado, eu acho que você não ouviu Deus não, porque olha os inimigos se levantando, olha a situação como está difícil, olha as circunstâncias, e muitas vezes a gente pensa: puxa, é verdade, eu acho que eu estou no caminho errado, eu acho que eu tomei a decisão errada, eu acho que eu fiz a escolha errada, eu acho que Deus não está comigo, porque se Deus estivesse comigo eu não estaria enfrentando estas dificuldades. Mas eu quero dizer para você que não, o fato de obedecermos a Deus, o fato de vivermos o sonho e os planos de Deus para as nossas vidas, não nos livra das dificuldades, não nos livra dos inimigos e dos desafios que a vida pode nos trazer. Tem uma passagem na Bíblia, na verdade tem inúmeras passagens na Bíblia que certamente nos comprovam isso. Eu vou ler uma para vocês, que está em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 até o 40, aqui é Jesus com seus discípulos, e Jesus vai dizer o seguinte: olha, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha só que coisa. Quem que mandou os discípulos pular no barquinho e atravessar o mar? Foi ideia deles? Não. Jesus que falou: vamos entrar no barquinho, vamos entrar na embarcação e vamos atravessar para o outro lado. Agora, debaixo de uma palavra, debaixo da palavra que Jesus liberou, vamos para o outro lado, eles estão ali obedecendo, e aí a gente imagina o que? Já que eu estou obedecendo, eu estou isento das tempestades. E aí então os discípulos entram no barquinho e de repente a tempestade começa a bater no barquinho. Água começa a entrar no barco de tal forma que eles começam a ficar com medo de morrer, ficam desesperados. Eles vão acordar Jesus lá e falar: Jesus, como é que você está dormindo? Você não está vendo o que está acontecendo? Eles chamam Jesus, e Jesus dá uma dura neles e acalma o vento, acalma a tempestade. Mas isso aqui me ensina algo, porque muitas vezes nós somos enganados. A gente pensa: puxa, se Jesus tivesse dado uma palavra, não teria tempestade. Não se engane. E na verdade a força, o poder do Evangelho está exatamente aqui.
Não é que Jesus vai mandar você ir e você não vai enfrentar tempestades, mas a força do Evangelho está que quando você está debaixo de uma palavra, se Ele te mandou ir, a tempestade pode vir, mas você pode ter certeza que a tempestade não vai te afogar. Este é o poder do Evangelho. Se você está debaixo de uma palavra, se você está debaixo de uma promessa, não é que você não vai enfrentar dificuldades, não é que as circunstâncias não vão ser difíceis, não é que os problemas não vão aparecer, mas pode ter certeza que o problema não vai te afogar, pode ter certeza que a dificuldade não vai destruir a tua vida. Talvez você vai olhar para os lados e vai perguntar: puxa, meu Deus, mas olha essas circunstâncias, como aquelas pessoas talvez estavam ali perguntando e se questionando, mas os inimigos estão se levantando, e agora, será que Deus não falou conosco? Não, querido, na verdade isso só nos prova, isso só nos comprova que Deus está conosco, porque quando o inimigo se levanta, na verdade para nós que servimos a Deus, ele se levanta só para uma coisa: ele se levanta para cair. É o que a palavra diz, ele pode vir por um caminho, mas vai ter que fugir por 7. Então não se assuste, então não acredite num evangelho de mentira, de que te livra dos problemas, das circunstâncias, das dificuldades da vida, dos inimigos que se levantam contra a sua vida. Não, eles vão aparecer. Os Sambalates, os Tobias da vida vão se levantar certamente. Quando você se levanta para cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir, pode ter certeza, vai ter Sambalate no teu caminho, vai ter Tobias no teu caminho, vai ter gente com inveja, vai ter gente no teu trabalho lá que vai querer de todas as formas falar mal de você, roubar a tua posição, mas fica tranquilo, descansa o coração, porque o inimigo se levanta é para cair, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Então fica tranquilo, não seja enganado pelo diabo. Agora, então nós precisamos saber de uma coisa: a questão não é se as oposições, se os inimigos eles virão, porque certamente virão. O que a gente precisa aprender e entender é como lidar com isso, como enfrentar os inimigos, e não será que eles virão. Eles vão vir, até porque está na palavra, né? No mundo tereis aflições. Essas aflições aqui, você acha que é o quê? Aflições vêm de diversas maneiras. Aflições é o teu chefe mesmo lá que pisa no teu calo, são circunstâncias que você não gosta. Aflições é coisa que a gente não queria viver. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu preciso entender, vai vir, mas eu preciso aprender como enfrentar. E Neemias, na verdade, nos dá uma aula de como enfrentarmos os inimigos, como reagir quando os inimigos se levantam. No versículo 8 e 9 diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Nos versículos 10 e no versículo 12 diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Então olha só, o povo já estava dizendo: olha, a gente está cansado, já não conseguimos edificar um muro. Aí no versículo 12 diz assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, na vizinhança de quem? Na vizinhança dos inimigos, estavam perto dos inimigos, 10 vezes nos disseram. Quem disseram? Os inimigos. De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então o que está acontecendo? Quem morava perto do muro, quem ficava ali beirando os inimigos vinham todo dia ali e falava para eles 10 vezes: olha, a gente vai vir e a gente vai destruir vocês, hein? A gente vai vir, a gente vai acabar com vocês, não vão conseguir terminar a obra. Eles pegavam, ouviam aquilo e levavam lá para dentro e falavam: ixi, vocês não sabem, os inimigos estão tramando, eles estão planejando e eles vão nos atacar. Eu acho que a gente vai morrer, eu acho que a gente vai perder essa batalha, eu acho que Deus não está com a gente nesse negócio não. Então essa notícia começa a gerar medo nos corações, essa notícia começa a roubar a fé no coração daquelas pessoas, né? E a crise, na verdade, aqui daquele povo, a crise daquele momento que eles estavam vivendo, ela não começa quando os inimigos se levantaram, ela começa, na verdade, quando o povo de Deus começa a dar ouvidos para aquilo que os inimigos estavam falando. E aqui é uma lição que nós precisamos aprender. O problema nas nossas vidas não são os problemas. O problema nas nossas vidas é como nós reagimos com os problemas que acontecem conosco.
O problema não é o que as pessoas falam de nós. O problema é o que nós fazemos com que as pessoas falam de nós. O problema não é o que nós ouvimos, o problema é o que nós fazemos com aquilo que ouvimos. Eu posso pegar daquilo que eu ouvi e jogar fora, agora eu posso pegar daquilo que eu ouvi e deixar descer para o meu coração, e aquilo gerar um sentimento, e aquilo provocar medo na minha vida, e roubar e tirar a minha fé. Então, na verdade, a crise aqui não começa quando os inimigos se levantam e falam, vamos lá atacar, e um ouve, dois ouvem, três ouvem, mas a crise começa quando um ouve e fala para o outro, você viu o que ele falou? Ah, eu ouvi. E aí um conta para o outro, e de repente está todo mundo sabendo, e aí o medo começa a crescer, e aí a fé começa a ser roubada. Então o problema não são os problemas, mas como lidamos com os problemas. Problema todo mundo tem. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem e falou, pô cara, eu estava malzão ontem à noite, e pô, estou te mandando uma mensagem para te agradecer, tal. Eu vi uma mensagem tua, pô, fui abençoado, estava malzão ontem. Aí eu falei para essa pessoa, falei, pô, normal. Eu falei, às vezes eu estou também, não é só você não. Eu falei, o problema não é ficar mal, o problema não é não ter um dia bom, o problema é o que a gente faz com isso. O problema é entender que esse dia mal, ele vai passar, isso não define a minha vida, porque amanhã é um novo dia. É o que a palavra diz, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está mal, mas eu sei que amanhã vai estar melhor. Eu sei que as promessas vão se cumprir na minha vida. Eu sei que Deus continua sendo bom. Eu sei que Deus vai cumprir aquilo que Ele me prometeu. Independente, eu não estou bem hoje, mas não tem problema, amanhã eu vou estar melhor. Amanhã Deus vai fazer na minha vida. Eu vou sobreviver hoje eu vou segurar firme, porque eu sei que amanhã alguma coisa vai acontecer. Eu continuo acreditando, eu continuo confiando, eu continuo descansando o meu coração. Minha pergunta é, o que é que Neemias fez diante dessa situação difícil que eles estão agora enfrentando? O povo começa a ficar desanimado, o povo começa a ficar com medo. E a minha pergunta é, o que é que ele fez? E a minha primeira resposta para você é, ele fez. Ele fez alguma coisa. Olha o que diz no versículo 9, porém, nós oramos ao nosso Deus. Aqui ele já fez uma coisa. Depois diz assim, como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Princípio maravilhoso aqui que Neemias está nos ensinando. Neemias, ele fez o quê? Ele orou, mas ele só orou? Ele agiu. Ele orou e ele agiu. Ele orou a Deus, falou, Deus nos ajude nessa situação, anime os nossos corações, guarda as nossas vidas, o Senhor deu uma palavra, e tal. Aí depois que ele orou, ele falou assim, todo mundo, pega a espada e põe do lado aí, que se eles chegarem a gente vai cortar a cabeça de todo mundo, hein? Muitas vezes nós que servimos a Deus, a gente pensa que é só oração, é só a fé. A gente, não, já orei, já coloquei nas mãos do Senhor, o Todo-Poderoso, tá? A minha pergunta é, e o que você fez? Não fiz nada. Vou te dizer uma coisa, nada vai acontecer. O que Neemias me ensinou aqui, nos ensina com suas ações, com o que ele faz, Tiago mais à frente vai me ensinar com suas palavras. Lá em Tiago no capítulo 2, versículos 14 a 18, diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ainda também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Dos versículos 21 a 24 diz assim, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aqui ele está falando de justificação, ele está falando de salvação, e ele está falando, é claro, é por meio da fé. Você não é salvo, você não é justificado
por obras, não é pelo que você faz. É claro, você precisa crer. Mas qual que é o ensinamento aqui a respeito de fé e de obras? Ele está dizendo o seguinte: olha, se você falar para mim que você tem fé, e essa fé ela não gera nada, ela não tem ação nenhuma, na verdade essa fé é inoperante, essa fé é morta, é fé coisa nenhuma, porque falar é fácil demais. A fé verdadeira, a fé que funciona, na verdade é aquela que, se você crê de verdade, se você diz que crê e você crê de verdade, essa fé ela vai causar alguma coisa, ela vai gerar alguma coisa. Porque você crê, você faz. Porque você acredita, os seus pés se movem. Porque você acredita que Deus te deu uma palavra e você não sabe como vai acontecer, mas Deus falou comigo, e se Ele falou comigo, eu vou começar a dar passos. Eu não estou vendo provisão, eu não sei como é que vai acontecer, mas isso é fé, isso é dar passos no escuro, mesmo que os meus olhos não conseguem ver, porque eu acredito, e porque eu acredito, eu faço alguma coisa com aquilo que acredito. Isso é fé. A fé e a ação, elas andam juntas. Fé sem obras é morta. Abraão creu. Mas por que ele foi o pai da fé? Não é porque ele fez uma oração bonita e falou, eu creio. Não, foi porque ele pegou o filho dele e levou lá no altar para sacrificar o próprio filho dele. Aí, o pai olhou e falou assim, esse tem fé. Esse tem fé. Porque pegou o filho e levou lá para sacrificar, se nada acontecesse, ele ia bater o cutelo em cima do filho. Opa! Fé gera ação. Então, Neemias, ele me ensina algo aqui. Ele ora e ele age. Ele ora e diz, a gente está orando, está colocando diante de Deus, mas nós vamos fazer a nossa parte também, porque fé não fica parada, não é estática. Tem gente que pensa, não, eu já orei, eu já coloquei diante de Deus, papai do céu já está sabendo da minha oração, tá? O que é que você está fazendo, como que você está movendo os teus pés, qual direção você está indo? Ah, não estou fazendo nada, estou só orando. Imagina só se Neemias falasse, não, a gente vai fazer uma oração aqui para Deus nos guardar, e os inimigos chegassem lá com as espadas para guerrear, e todo mundo tivesse despreparado. Neemias falou, não, a gente vai orar e a gente vai agir, nós vamos fazer da nossa parte, se precisar a gente vai trocar a espada com eles e vai guerrear, sabendo que nós já oramos e colocamos nas mãos de Deus, e se for preciso lutar, a gente luta, mas a vitória já é certa porque Deus está conosco. Neemias entende isso. Na Bíblia a gente tem tanto exemplo maravilhoso disso, né? Fé, ação, de coisas extraordinárias acontecendo, de pessoas que acreditaram, mas fizeram alguma coisa sem ver nada. Neemias, ele teve um plano de ação. Versículos 13 e 16 diz assim, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, suas lanças, seus arcos. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então olha só, Neemias, ele era um líder, ele era um estrategista. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós oramos, mas aí eu fiz o seguinte, já que o inimigo estava se levantando, já que o inimigo, a gente ouviu notícias de que eles estavam se organizando para nos atacar, então ele organiza agora as pessoas, ele pega e manda o povo se armar. Ele fala, olha, todo mundo pega espada, agora você vai ficar ali, você vai ficar aqui. Ele tem uma estratégia, ele tem um plano de ação. E muitas vezes eu acredito que o povo de Deus acaba sofrendo porque não temos um plano de ação. A gente deixa tudo na conta de Deus, a gente deixa tudo na conta do sobrenatural. Eu amo aquele texto que diz assim, olha, o homem faz planos, mas a resposta final vem de Deus. Mas nós não estamos isentos de fazermos os planos. É claro que o sim, o amém, a bênção vem de Deus, mas eu e você precisamos fazer planos. Deus não faz tudo por mim e por você. Eu planejo, eu escrevo, eu faço a minha parte, e aí Deus vem e diz, está certo, eu vou abençoar ou não. Mas muitas vezes a gente coloca tudo nas mãos de Deus, esperando que Ele vai fazer tudo por nós, e a gente vai continuar esperando. Eu estou me sentindo até repetitivo, porque nessas últimas semanas eu tenho falado bastante sobre isso, mas eu acredito que Deus está querendo falar com a gente sobre isso. Versículo 23 diz assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita.
Olha só, eles oraram, Neemias colocou o povo cada um no seu lugar, falou, pega aí as espadas, e aí vai dizer o seguinte, que até quando eles deitavam para dormir, eles estavam com o quê? Com a espada do lado, dormia com o olho aberto e um fechado. O que isso me ensina? A fé caminha junto com a prudência. Não é porque eu tenho fé, que então, agora eu não faço a minha parte. Ah não, eu creio, porque eu creio eu não vou tomar remédio. Aí morre porque não tomou remédio. Ah não, mas eu cria, eu já vi crente que morreu porque eu cria muito e não tomou remédio. Eu acho que você não queria tanto assim não, hein? Morreu. Se Deus deu inteligência ao homem para criar o remédio, meu filho, toma o remédio, ora e toma o remédio. Ah não, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu não faço exames, Deus cuida da minha saúde. Olha, periga você morrer, hein, filho. Ora, coloca na mão de Deus, mas vai lá fazer exame. Faz a sua parte. Fé e prudência. Oração e fazer minha parte. Eles oraram, colocaram diante de Deus. Deus, está todo mundo com medo, cuida da gente aqui. Ah, então vamos tirar uma soneca, vamos. Olha a dormidinha deles. Não é que não confia, mas é que se chegar eu estou pronto. E às vezes a gente é displicente demais. E isso aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui se aplica em todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas. Aqui se aplica na nossa vida, na questão de pecado, na nossa santidade. Às vezes a gente pensa, ah não, está tudo certo, eu sou um grande homem de Deus. Olho aberto e fechado, meu filho, minha filha. Bobeia para você ver. O diabo, o leão, está à minha e à sua volta, rugindo como um leão. Ele não é o leão, ele ruge como? Tentando roubar, matar e destruir a minha e a sua vida. Então, vigilante. Eu confio em Deus, a minha confiança está nele, mas não vacila não, não marca bobeira não, porque o diabo quer destruir a sua vida, ele quer roubar a sua vida, ele quer roubar a sua família, ele quer roubar aquilo que Deus está te dando. Então vigia. E Neemias eu vejo isso, o povo está ali, o povo é o povo de Deus, o povo está ali trabalhando, fazendo aquilo que Deus havia chamado eles para fazer, mas eles estão vigilantes. Aí no versículo 14 diz assim, inspecionei, Neemias dizendo, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então olha só que coisa maravilhosa que Neemias ele fala para aquelas pessoas, porque diante dessa situação, a coisa apertou. A coisa estava difícil, o povo ficou com medo, o povo ficou preocupado, a coisa estava mais tensa. Eles foram para restaurar os muros da cidade e agora está todo mundo dormindo com espada do lado, está todo mundo preocupado, a coisa já não estava mais tão gostosa. A gente está fazendo a obra de Deus, mas está desconfortável, a gente está com medo, a gente está preocupado. E se inimigo vem e mata a minha família no meio da noite? Mas aí Neemias vem e traz uma palavra para aquelas pessoas. Neemias vem, ele olha para toda a situação e ele vai lembrar aquelas pessoas de algo maravilhoso. Ele diz, olha, lembrai-vos, não se esqueçam, lembrai-vos, não se esqueçam do Senhor grande e temível. Ele diz, olha, não se esqueçam que nós servimos a um grande Deus, o nosso Deus é grande e temível, não são os inimigos. Não se assustem com os inimigos, não fiquem com medo dos inimigos. A gente pode olhar para o inimigo e dizer, puxa, mas são grandes demais. Ele está dizendo, não, grande e temível é o Deus que nós servimos. Não existe nada maior que o nosso Deus, não existe inimigo que seja mais forte, mais poderoso que o nosso Deus. Grande e temível é o nosso Deus. Agora é maravilhoso que ele diz o seguinte, olha, não se esqueçam disso, lembrai-vos. Isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque a verdade é que no meio das circunstâncias, no meio cercado pelos inimigos, é tão fácil de nós esquecermos do nosso Deus algumas vezes, cercados pelas impossibilidades, muitas vezes é difícil de nós olharmos e fixarmos os nossos olhos em Jesus. A gente olha as circunstâncias e a gente pensa, puxa,
poxa, Deus, eu acho que o Senhor me abandonou aqui. Dizendo isso, eu me lembro de Abacuque. Abacuque está vivendo um momento difícil, e ele olha para Deus, ele conversa com Deus, e Deus fala para ele: olha, Abacuque, eu vou dar uma promessa, eu vou falar com você, e eu vou falar com o povo também, mas faz o seguinte, Abacuque, olha, você vai escrever o que eu vou falar com você. Você pegue tábuas bem grandes, você vai escrever o que eu vou falar com você em letras bem grandes, para que até quando as pessoas passarem correndo, elas consigam ler aquilo que eu falei com você. Por que é que Deus estava falando aquilo para Abacuque? Porque Deus conhece o ser humano. Deus não se esquece de uma palavra que Ele falou, mas eu e você nos esquecemos. Deus nos falou, Deus nos prometeu, Deus nos deu um sonho, mas de repente a gente olha para as circunstâncias e parece que a palavra de Deus se apagou nos nossos corações. E Deus sabia disso e falou para Abacuque: Abacuque, eu estou liberando uma palavra, eu estou liberando uma promessa. Eu sei que diante das adversidades, em alguns momentos vocês vão se esquecer, mas escrevam em tábuas bem grandes, para que vocês passem correndo e olhem e lembrem que aquilo que eu falei, eu sou fiel e eu vou cumprir. E essa palavra é para a minha vida e para a sua vida também. Por isso que Neemias, ele diz: lembrai-vos, o Deus que vocês servem, Ele é grande e Ele é temível. Não existe um Deus maior que o nosso Deus. Muitas vezes nós olhamos para a adversidade e nós pensamos: a adversidade é maior do que nós, mas lembrai-vos, não se esqueçam que nós servimos ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, que não existe Deus maior que o nosso Deus. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Gui, mas é que eu estou doente. Se Deus liberar uma palavra e disser para a doença: sai, ela tem que sair. Mas o meu casamento está destruído. Se Deus falar que Ele vai restituir, está restituído. Não há nada que possa ficar de pé diante de uma palavra do nosso Deus. Aquilo que Ele fala acontece. Aquilo que Ele fala acontece. Deus não é homem para mentir. Homem fala uma coisa, no dia seguinte já se esqueceu. Homem mente, homem volta atrás, mas aquilo que Deus falou, Ele não volta atrás. Deus não muda de ideia. Deus não acorda um dia mal-humorado, um dia bem-humorado e diz: eu estava enganado ontem. Não, aquilo que Ele falou, Ele cumpre. A palavra que Ele liberou, Ele cumpre. Se Ele colocou um sonho no teu coração, se Ele falou algo com você, se Ele disse: eu vou fazer na tua vida, meu querido e minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você: as circunstâncias podem te dizer que não. O inferno pode se levantar, Sambalá, Tobias podem dizer para você: eu vou te matar e eu vou destruir a sua vida. Mas tenha certeza que se Deus disse que sim, é sim. 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 Eu vou repetir para você entender: se Deus disse que sim, é sim. Calma que eu não terminei. Só falta um para terminar. Calma. Quem quer ouvir o último ponto? Então vamos lá. Versículo 19, versículo 20 diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. Se ajuntem. Ele termina dizendo o seguinte: o nosso Deus. Repete comigo. O nosso Deus. Diga: o nosso Deus. Mais uma vez, bem bonito. O nosso Deus pelejará por nós. Agora tudo junto: o nosso Deus pelejará por nós. Ele termina dizendo o seguinte: olha, a obra é muito grande, mas deixa eu te dizer uma coisa: a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, pode ficar tranquilo, fica tranquilo, vem pra cá, reúne. O inimigo é grande, o inimigo é forte, mas a trombeta vai tocar, e essa batalha nós não vamos guerrear, porque o nosso Deus vai lutar essa guerra por nós. Deixa eu te dizer uma coisa: essa batalha que você está enfrentando, descansa o teu coração, que essa batalha
batalha já está vencida, porque os Deus dos exércitos, aquele que venceu a morte, Ele está à frente e vai batalhar as tuas batalhas, e a vitória já é certa. Se você crê, dá um glória a Deus aí.